Olá pessoal, tudo bem? Hoje estou aqui para conversar com vocês um pouco sobre esta biografia do Tolkien. Lembrando que o Tolkien é o escritor do Senhor dos Anéis, do Hobbit e do Silmarillion, né? Então, e outros contos, tem vários outros contos, mas o que nós mais conhecemos são esses, né? O Hobbit e o Senhor dos Anéis é o que a maioria, devido ao filme, né? A maioria das pessoas conhece. Então é o Humphrey Capter que escreve essa biografia, uma biografia autorizada, e conversar com vocês um pouquinho sobre as minhas impressões sobre este livro, sobre esta biografia, esse personagem aqui apresentado pelo Capter para a gente. Bom, eu fui lendo assim. Primeira coisa, a surpresa que nós temos no início, né? A gente nunca imagina quando você lê o Hobbit, a história do autor, né? Ele ficou órfão muito cedo e ficou sob a tutela de um padre. E aí teve que mudar várias vezes, morou em vários lugares. Então isso na história pessoal nos surpreende, né? Porque a gente não espera que um grande autor, não é que a gente não espera, a gente não lembra, né? É claro que cada um tem sua história, mas a gente não lembra de como foi a vida deste autor. Então, assim, surpreende esse contexto inicial, né, a perda dos pais muito jovens, e também depois ele fica aí sob a tutela de um padre. Lembrando que o Tolkien é católico e sendo católico na Inglaterra, e a gente já tem um contexto que ele vive que é bem específico, né? Lembrando que na história a Inglaterra separa da Igreja Romana, Católica Romana, né? E caminha independente. Então, o número de católico na história da Inglaterra, depois da divisão, é pequeno. Então, o Tolkien está neste meio. Então, neste livro vai apresentar alguns detalhes, por exemplo, a participação dele nas celebrações, né, nas celebrações das missas, era um fiel assíduo. Também a questão da busca da confissão, ele era também muito praticante e também queria que seus filhos depois praticassem. E aí a sua esposa inicialmente era de outra igreja, né? Só quando casa ali com Tolkien que se converte ao catolicismo, mas tem uma questão familiar aí complicada, porque como é que a família da sua esposa iria entender, né, essa mudança? Porque a maioria das pessoas eram assim avessas, né, à Igreja Católica. Era os adoradores do Papa, ou, né, os papistas. Então recebia essas críticas, aqueles que eram católicos. Também é interessante notar neste livro como que o autor vai apresentando assim o Tolkien como um homem simples, gosta muito do interior, da natureza, e aí a gente vai começando a entender, assim, relacionar a própria construção do personagem, né? Dos personagens dos hobbits. Então, o modo de viver deles, né? O modo simples, é um modo cotidiano. É, a gente vê na história do Tolkien justamente esse também, né? Este modo de ser simples, né? Do dia a dia, da família, da boa alimentação. É interessante que o Tolkien tem uma ojeriza assim a culinária francesa, né? Então o autor apresenta isso. Vira e mexe ele critica, segundo o autor, criticava a culinária francesa. Aí também a gente pode talvez ir ver na história, né, justamente esse conflito entre Inglaterra e França, que é, né, antigo, né, antiguíssimo, veio muito antes de Tolkien. Ah, também interessante que Tolkien é um professor universitário, né? Então a
gente não pode esquecer que filólogo, e ele, desde pequeno, ele se interessava pelas línguas antigas, mas não línguas assim como nós hoje interessamos por inglês, pelo espanhol, né? Não, por línguas antigas mesmo. Então, grego antigo, finlandês, ele procurava assim, era como se fosse né, o filólogo vai nas origens das palavras, da língua, e ele procurava a origem, né, do idioma, daquela língua. E desde criança ele quis inventar, né? Ele inventava eh, novas línguas, inicialmente nas brincadeiras da escola, e depois ele começava a construir alfabetos. Então por isso que aí ele vai construir depois a língua dos elfos, né? A sua mitologia está muito, ela, ela é rica de detalhes, né? Então você vai entendendo por que que Tolkien então ele vai construindo essas línguas, né? E por que ele vai escolher essa profissão, vamos dizer, de professor, é, de se interessar pelos poemas antigos, pelas línguas antigas. Então, O Senhor dos Anéis, inicialmente o Hobbit, que inicia a sua escrita como é, um, um modo de agradar seus filhos, né? Contar histórias, mas ao mesmo tempo, contando essas histórias, já começa a nascer a necessidade de dar uma língua para esses personagens, esta mitologia. Então, a mitologia do Tolkien é rica de detalhes, né? Ele gastava muito tempo. Então, e foram décadas, né? Quando eu estava lendo, dava impressão, eu lembrava de mim, né? Que eu sou um pouco enrolado às vezes, então demoro a escrever as coisas. E, e o Tolkien, ele tinha esse modo de ser, onde ele planejava e ia escrevendo, e depois ficava preso nos detalhes, ia montuando papeladas, né? E depois não sabia onde que, ou qual que ele tinha guardado, o que que era. é, Ele de repente queria voltar tudo de novo e reescrever tudo de novo. Então, quando se interessaram pelo livro dele, O Hobbit, ele quis reescrever, né? Então tem todo um contexto aí do seu modo de ser. Então ele passou muitos anos aí criando essa mitologia. Inicialmente o Hobbit e o Senhor dos Anéis não tinha relação, né? Aparentemente, né, lógico, ele é o mesmo autor, mas não tinha assim essa relação de como ele ia, devido ao interesse das editoras, de publicar uma continuação do Hobbit depois que começou a fazer sucesso. Então começou essa necessidade de relacionar essa grande mitologia que ele tinha criado, né? Então, que estava criada, é meio complicado falar criada, porque ele estava nessa construção constantemente, né? Então, mesmo já de uns 70 anos, ele ainda estava escrevendo, tentando dar um acabamento esta mitologia, né? Primeira era, segunda era, terceira era, o Cimarillion. Então, ele tentava terminar, fechar, né? Toda vez que ia publicar, que ele se retomasse, ia levar muito tempo e muitas coisas ficou inacabadas. Por isso que aí o filho dele, o Christopher, que vai dar continuidade depois, auxilia muito o pai e depois vai dar continuidade depois de sua morte, da morte do pai, vai dar continuidade à obra, porque ele acompanhava, lia de perto, estava junto, né? E Tolkien teve 4 filhos. O Christopher, que é isso que eu falei, que ajudou, né, continuou a depois a publicar os textos, né, os contos inacabados, é, também dar um formato, fazer correções. O Tolkien ele teve 4 filhos,
né, dois homens e uma mulher. O John, é interessante a história do John, porque ele se torna padre católico, no fim da vida, quando Tolkien já tinha perdido a esposa. Ele, ele fica um tempo com os filhos, né? Alguns meses, algumas semanas, vai, visita um, visita o outro. O Michael, o Christopher e a Priscila. Então são quatro filhos e essa relação muito familiar. O Tolkien começou a ganhar dinheiro mais tarde, porque como professor ele não ganhava muito bem, né? E somente depois do sucesso do Hobbit e depois de Seus Anéis que foi assim possível ter uma vida mais cômoda. Mas ele sempre teve, assim, de certo modo, como que a gente pode comparar? Talvez um estilo mais simples, né? Então, segundo o autor aqui, o Capter, ele não tinha nem eletrodoméstico. Na medida que iam aparecendo os eletrodomésticos, né? A casa dele não tinha. É, não buscavam isso, né? As casas mudou várias vezes. O Tolkien mudou, a gente vai lendo o livro assim, meu Deus, ele não quieta, né? Ele não consegue terminar os escritos e ao mesmo tempo muda, e toda vez que muda, aí tem, né, todo o processo de mexer em tudo aquilo que ele escreveu no seu escritório. Às vezes tinha uma casa que tinha espaço, outra casa não tinha, mas o que é interessante de notar, que ele tinha esse estilo simples, talvez até um estilo meio é, assim mais ascético, mais eremítico, né? Então era um homem assim, segundo o Christoph, o Capter, era um homem assim também não simplesmente simpático, mas também ele tinha seus momentos né, de introspecção, onde que ele não era dado assim, né, a tanta vida social. O que é interessante notar é que ele sempre gostava da companhia masculina, dos amigos, né, de partilhar. Então teve vários grupos de leitura, de estudo, e um desses membros, claro, é o Lewis, C.L. Lewis. Então, é o que escreve Crônica de Nárnia, né, que nós conhecemos mais aqui no Brasil, e tantos outros livros, né, e o Lewis inicialmente se considerava ateu, mas aí com a influência também de Tolkien acaba também se convertendo ao cristianismo, não ao catolicismo, né? Isso é interessante. O Tolkien fica um pouco magoado, né? Porque ele queria que o Lewis fosse católico, né? E ele entra em outra igreja cristã. Retomando até a origem familiar do próprio Lewis, né? Aqui mais na frente a gente vai comentar uma biografia do Lewis também. Pretendo ler esse ano essa biografia. Então, assim, me chamou a atenção também essa amizade que ele tinha com estas figuras, e ele sente muita falta, quando à medida que ele vai envelhecendo, ele vai sentindo falta da presença dessas conversas, dessas rodas de conversas. E depois que ele aposenta, depois que ele perde a sua esposa, também ele se sente um pouco solitário. O, o Capita, ele fala sobre isso algumas vezes neste livro, sobre a questão de um pouco de solidão do Tolkien, né? Principalmente quando não tinha a possibilidade de ter esses encontros com esses amigos e partilhar um pouco da amizade, né? Essa amizade que para ele era muito importante. Então nós temos a convivência com a família, um professor universitário, que é o Tolkien, né, o que conversou com a família, as amizades e o gosto pela natureza. Ele criticava muito, assim, à medida que as cidades iam crescendo, ele criticava muito a destruição das paisagens para construir rodovias, né, novos prédios, ele não gostava. Então, quando ele voltava nos antigos lugares que ele morou, ele via que as coisas estavam sendo transformadas, né? E ele criticava
essa modernidade, né? Com carros barulhentos já na rua e que já não tinha silêncio. Uma vez teve que mudar porque o barulho já não dava mais para conciliar com a sua vida de professor e também de escritor. Tolkien ele ganhou vários reconhecimentos e vários assim reconhecido como um doutor pelo seu trabalho, né? Mas principalmente como um professor universitário, e não exatamente, simplesmente pela escrita do Hobbit e do Senhor dos Anéis. Então é bom a gente lembrar dessas duas coisas, né? Ele era professor universitário, foi reconhecido por isso, várias universidades deram a honra, dando o título de doutor, e, e às vezes isso não exatamente pelo Senhor dos Anéis, mas sim pelo seu trabalho desenvolvido na universidade. É claro que depois ele se tornou mais conhecido, evidentemente que isso deve ter contribuído, né, para que ele fosse convidado, para que ele fosse principalmente nos Estados Unidos. Muito bem, eu acho que era isso um pouco. Eu recomendo muito essa leitura, é uma leitura muito tranquila, é uma leitura que você começa assim e vai fluindo tranquilamente, não tem, ela não é chata de maneira alguma, né? Não é aquela coisa só de dados, né, biográficos, não. Vai num ritmo muito bom, interessante, vale a pena ler e que os admiradores do Tolkien e do Hobbit, Senhor dos Anéis, é uma leitura essencial este livro aqui, tá? Então vou deixar o link lá da Amazon embaixo, né, para você dar uma olhada e aí no preço como está, tá bom? Obrigado, então até mais e vamos ver que se durante nos próximos meses aí também eu comento sobre a biografia do Lewis, né, que também é muito importante, também faz parte dessa amizade, né, dessa amizade, desse grupo. Às vezes o Tolkien era um pouco, parece que enciumado, não sei, leia o livro, depois você me conta embaixo, se você teve essa impressão às vezes que o autor passa, né? Que ele conta, narra alguns fatos que aqui eu não vou falar, para não, não comprometer sua leitura. Mas, assim, vale a pena, tá? Espero que você faça uma boa leitura, se você já fez. É claro que a gente poderia destacar vários outros aspectos, mas aquilo que chamou mais minha atenção eu destaquei aqui, né? Tá bom? Obrigado, até mais. Fui.